Olá meninas, satisfação em vê-las mais uma vez em mais um vídeo, mais uma aula hoje. Hoje nós vamos falar sobre prioridades e valores, um vídeo um pouquinho mais curto que o primeiro, mas muito importante. Vejam até o final, façam todas as atividades para que vocês possam realmente, como a gente sempre fala, entender o que é o autoconhecimento, né? Entender realmente quem nós somos e não quem achamos que somos, né? Porque isso é uma dura realidade. A gente acha muitas vezes que somos uma pessoa X e na realidade somos Y. E aí a gente precisa mudar esse Y para esse X, né? Precisamos mudar esse estado que a gente achava, né, que na verdade que a gente realmente é para aquele que a gente achava que era. São vários exercícios nessa aula de hoje, mas vamos fazer com calma, mas vamos entender bem como que funciona o processo. Então, na atividade que eu tenho proposto para quem tem o PDF, para quem não tem também dá para fazer, você tem que numerar de 1 a 10 a roda da vida, as suas prioridades. Então, lá na roda da vida, você tem 12 fatias. Essas 12 fatias, você vai numerar de 1 a 10 e vão sobrar duas fatias. Então, a primeira prioridade, qual que é? X. Qual é a segunda? Y. Eu não vou ficar falando aqui porque eu posso sugestionar para você e não é essa a intenção. Então, você vai pegar de 1 a 10, todos os nomes que tem lá na roda, e você vai colocar de 1 a 10 para quais são as suas prioridades. Então, vamos supor que a minha primeira prioridade é X, também não vou falar, né, para não sugestionar. Primeira é tal, aí eu ponho lá número 1. Segundo, 2. Terceiro, tal. Quarto, tal, dentro daquelas fatias. Não é para dar nota, é para você falar quais são as suas prioridades. Daqueles nomes da roda da vida, quais são as suas prioridades, tá? Vão sobrar 2. Então, faça isso nesse momento. Pausa esse vídeo, pega todos os nomes que tem lá na roda da vida, eu vou até falar para você quais são os que tem aqui, e numera de 1 a 10. Lembre-se, não é nota, é quais são suas prioridades. Então vamos lá, olha. Família, saúde, dinheiro, amigos, relacionamento, espiritualidade, ação social, carreira, intelectualidade, equilíbrio emocional, diversão e felicidade e criatividade. São 12. Você vai ter que pôr número de 1 a 10 para cada uma dessas prioridades. Qual é a sua primeira prioridade desses nomes que eu te falei? Qual é o segundo? Qual é o terceiro? E assim por diante. Vão sobrar 2. Vou repetir para você, inclusive, novamente quais são os nomes que eu tenho aqui, olha. Família, saúde, dinheiro, amigos, relacionamento, espiritualidade, ação social, carreira, intelectualidade, emoção, né, o equilíbrio emocional, diversão e felicidade barra criatividade. Esses são os nomes que você vai ter que numerar de 1 a 10 para dizer quais são as suas prioridades, lembrando que sempre sobra 2. Estou bem repetitiva para você entender o exercício. Pausa esse vídeo agora e faz isso durante um momento de reflexão, né? Numerando com calma, entendendo, olha, a minha prioridade 1 é essa, a minha 2 é essa, a minha 3 é essa, 4 é essa, não, eu acho que não, vou trocar. Faça com calma para você realmente, sem sabotagem e como eu sempre falo, sem mimimi, o que vem de verdade dentro de você. A minha prioridade nesse momento é X, então coloca X, ok? Pausa esse vídeo e faz esse exercício com calma aí. Acredito que nesse momento que você já fez o exercício, eu quero que você olhe, né, essas prioridades que você colocou e eu tenho uma pergunta para te fazer. Como está a sua vida agora? Como está a sua vida agora? Olhando
para essas prioridades que você numerou de 1 a 10 e sobrou 2. Como está a sua vida agora? Quais são as suas prioridades? Olha para aquilo que você numerou. Veja quais são as suas prioridades, né? Você colocou 1 para tal, 2 para tal. Observa. Agora, faz uma outra pausa observando essas prioridades que você numerou. Super importante agora essa observação. Muitas vezes vem um insight e às vezes você tem a necessidade de fazer uma troca. Acredito que você já tenha feito isso. E aí agora eu tenho algumas revelações a te fazer. Dentro dessas prioridades que você falou, 2 ficaram fora. E a 8ª, a 9ª e a 10ª são prioridades que você não tem dado muita atenção. Geralmente, quando você observa a 8, 9 e 10 e essas 2 que ficaram do lado de fora, que você não vê tanta importância assim, são as que você geralmente tem mais problemas e geralmente é aquela que você precisa dar mais atenção. Muitas vezes a gente coloca, por exemplo, vou dar um agora, eu posso sugestionar, porque você terminou o exercício, a gente coloca muitas vezes saúde como prioridade. E aí ela tá lá como número 1. Mas em 10º estão os amigos. E aí muitas vezes eu tenho problema com as pessoas que se achegam como amigos ou como colegas. Eu tenho problema de comunicação no meu trabalho, porque eu não gosto de fazer amigos. Geralmente o número 8, 9 e 10, esses 2 que você não colocou como prioridade, são problemas que devem ser observados. Você precisa começar a olhar a roda da vida como um todo, né? Então, se os seus amigos lá estão, sei lá, eu tô sugestionando o número 10, e você tem problemas com comunicação, amizade, relacionamento com pessoas, você precisa começar a observar melhor isso, mudar essa situação, né? Então, o que você não tem dado prioridade, muitas vezes é um problema. O que eu vejo muito, as pessoas, por conta de crenças limitantes, colocam dinheiro. Às vezes o dinheiro não está nem na lista. E aí quando você vai ver, não é prioridade para a pessoa. E se não é prioridade, ela não ganha dinheiro. E aí ela reclama porque ela não está ganhando dinheiro, mas não é prioridade. Por que ela vai ganhar dinheiro? Não tem importância, né? A carreira tá lá embaixo, porque falaram para ela que ela tem que pôr, sei lá, a criatividade em primeiro lugar. Mas a carreira dela é uma decadência, ela odeia o que faz, a pessoa faz por obrigação. Mas é lógico, a carreira tá lá, tá até fora do grupo, não tá nem entre as 10, não tá nem entre as 5 mais. Então observe melhor esses números que você tem colocado. Os 3 últimos que você numerou como não prioridade ou os que estão fora são aqueles que você tem que dar prioridade. Você tem que pôr a roda da vida para rodar numa forma de equilíbrio. Não dá para ficar com muito dinheiro sem amigos. Não dá para ter muito dinheiro e emoção, o equilíbrio emocional tá uma coisa fora do padrão, né? Então dê prioridade para aquilo. Você já faz atividade física, você já é uma pessoa que acorda cedo ou durante a noite ou de tarde, já está fazendo atividade, mas você não tem uma espiritualidade, você sente falta de algo que você não sabe nem o que é. Muitas vezes a espiritualidade, começa a colocar a espiritualidade como primeiro lugar. Troca, põe prioridades, né? Isso vai fazer com que equilibre um pouco mais. E eu sempre falo nos vídeos, a sensação que dá é que a forma como eu falo é uma coisa muito simples. Ah, então agora eu vou dar prioridade. Não! E ninguém tá falando que vai ser simples aqui fazer essa troca. Não é. Não é simples, mas precisa. Se, sei lá, o relacionamento tá lá em 8º e você reclama que você não arruma uma pessoa, o relacionamento não é importante pra você. Que você reclama do quê? Tá reclamando do quê? Tá querendo quem? Se você não tem prioridade? Não tem que reclamar. Se você, né, é uma coisa, por exemplo, que eu observo na minha roda da vida, diversão, por exemplo, aí eu posso sugestionar comigo, né? É uma coisa que eu reclamo muitas vezes que eu estou cansada. Puxa, eu fiz tanta coisa, tô cansada, mas cadê a minha diversão? Eu observo que eu sou uma pessoa que eu não me divirto muito. Eu não saio para me divertir, para ir num parque, para viajar, para
isso tem que ser prioridade. É uma das observações que eu faço. Apesar de ser, muitas vezes as pessoas que convivem comigo me acham uma pessoa até engraçada e divertida, mas eu sou divertida enquanto eu tô com as pessoas. E é verdade. O que eu faço, o que eu brinco, o que eu falo é verdade. Mas assim, eu não me divirto pra mim. Uma coisa, um hobby. Eu não tenho, às vezes, né, tá aí na lista um hobby, uma coisa pra fazer, pra passear, pra colocar o equilíbrio emocional, uma viagem, um passeio, uma diversão, né? Tenho tentado fazer isso mais. Então, o que não é prioridade tem que passar a ser, porque aí tem o equilíbrio da roda. Tudo bem? Eu acredito que esteja tudo bem e muitas vezes, quando a gente faz esses exercícios, a gente leva um choque de realidade. A gente acha que é e não é, né? E aí você vai dar uma nota, né, profissional, de novo, agora sim, uma nota de 0 a 10 para as suas prioridades. Existem algumas prioridades que são essenciais. Profissional, o emocional, a saúde, o relacionamento, o dinheiro, essas 5 são as mães, vamos dizer assim, das outras da roda da vida. Então, quando você equilibra o profissional, o emocional, saúde, relacionamento e dinheiro, as outras que estão embaixo, elas conseguem, você consegue equalizar melhor. Mas existe uma que é a mãe de todas, né, da roda da vida, que é a espiritualidade. A espiritualidade é a mantenedora da roda da vida. E a partir do momento que você mantém ela em equilíbrio, você vai ver que a vida profissional, emocional, saúde, relacionamento e dinheiro, ela se equilibra e aí ela equilibra as demais de baixo. É como se fosse uma espécie de pirâmide mesmo. Então a espiritualidade está no topo, você tem a profissional, emocional, saúde, relacionamento e dinheiro, que vão manter as de baixo, tá? Então, de 0 a 10, de novo, observando agora, não precisa olhar na sua roda da vida anterior, não. Que não é nem bom você olhar lá. Dê uma nota pro profissional, emocional, saúde, relacionamento e dinheiro. Veja qual que é a nota que você dá, de 0 a 10. Agora é uma nota de 0 a 10, não é prioridade, é de 0 a 10. Para um minutinho, sem olhar naquela roda da vida que você fez da aula passada. Olha agora, qual é a nota que você dá para sua vida profissional, emocional, saúde, relacionamento e dinheiro? Para um minutinho e põe a nota aí. Depois que você fizer isso, dá uma nota para a grande mãe de todas, a mantenedora da roda. Qual é a nota que você tem sobre espiritualidade? Ah, a minha nota é, sei lá, X. Não vou falar, né? Porque se sugestiona, você põe aí, sem querer, mas acaba colocando. Qual é a nota que você dá para a grande mãe que mantém isso? Tá abaixo de 6? Tá acima de 6? Tá no 6? Como é que tá isso? Tá boa a nota? Não tá. Porque se a espiritualidade tá boa, você se equilibra nas demais. E das demais, as outras, as filhas, tá? Então precisa manter uma espiritualidade mais equilibrada para manter as outras mais organizadas, ok? Para pensar em um minutinho sobre a sua espiritualidade. Mais um exercício que a gente tem aqui é me conte como é o seu ritual matinal. Como é o seu ritual matinal? O que você faz de manhã? Quais são as prioridades que você faz, né, que você tem de manhã? Então, eu tenho aqui alguns elementos e eu gostaria que você colocasse um X nessas observações, né? Olhando com mais calma, para que você comece o seu ritual matinal com atividades que façam a diferença. Mas antes disso, dá uma olhada. Como é, sinceramente, de verdade, o que você faz quando você abre os olhos, acorda de manhã? Vamos lá, você tem aqui redes sociais, banho, leitura, oração, meditação ou afirmação positiva, café da manhã, atividade física, estudar, sexo, lava o rosto e troca de roupa, faz maquiagem, liga a televisão, escova os dentes antes do café, planejamento do dia. Dentro dessas observações, põe um X em todas as coisas que você faz de manhã, de verdade. Ah, de manhã eu faço isso, 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 isso. E isso aqui também. Ah, eu tô observando que isso aqui também eu faço.
Aí se eu faço tudo de manhã, risca tudo. E se eu faço 2, 3? Risca 2, 3. Dessas que eu falei, quais você faz de manhã? Vou repetir até para você. Redes sociais, banho, leitura, oração, meditação ou afirmação positiva, café da manhã, atividade física, estudar, sexo, lava o rosto e troca de roupa, faz maquiagem, liga a televisão, escova os dentes antes do café ou faz o seu planejamento do dia. Ponha um tique aí e anota, observa como é o seu ritual matinal. Porque através do seu ritual matinal você vai saber como vai ser um pouquinho o seu dia. Você vai ter uma noção do que você vai fazer como prioridade do seu dia. E essas prioridades vão ajudar você a se organizar melhor durante todo o teu percurso. Outra coisa que eu tenho aqui, outra atividade, para o vídeo aí, para você ver os exercícios em cima. E o último exercício que eu tenho aqui para vocês é correndo contra o tempo. E aí são nomes de coisas que você faz e que você gasta o seu tempo. Como você tem gastado o seu tempo, tá bom? E isso ajuda você a observar melhor para você começar a fazer determinados tipos de planejamento para alcançar determinados tipos de objetivos. Então, como você tem gastado o seu tempo? Bom, eu tenho algumas opções aqui e vamos lá como você gasta o seu tempo. Circula, observa bem, né? Medita nesses nomes, circula, anota para você ver se realmente como você tem gasto o seu tempo, ok? Festas e baladas, telejornais, bebidas, WhatsApp, drogas, pornografia, telefone, adora ficar no telefone, parceiro ou parceira, né, para os parceiros, para os homens que estão vendo aqui também, vitimização, fica de mimimi o tempo todo, amizades, redes sociais, filmes e vídeos ou Netflix, esportes e academia, superproteção aos filhos, novelas, jogos, casos extraconjugais, falar da vida dos outros. Aqui eu coloquei igreja, mas isso vale para todas as religiões, o lugar, né, a instituição que você vai para equilibrar a sua vida espiritual. E trabalho. Qual dessas opções ou quais destas opções você tem gastado a maior parte do tempo? Eu quero, antes de que você... Eu quero que você pause esse vídeo e circule, né? Dessas opções que eu falei, qual delas você tem gastado a maior parte do seu tempo? Gasto mesmo, assim, você fica 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, simplesmente, né, nesse ritmo todo. Risque aí, faça aí o exercício e a gente volta aí um tempinho aqui. Pausa o vídeo nesse momento para você fazer o exercício. Eu acho que você fez o exercício e observou de verdade, sem mimimi, sem mentiras para si, sem autossabotagem, realmente com que você está gastando o seu tempo. E aí tem algumas observações desses tópicos que eu queria falar um pouquinho, né? Que eu acho que são, assim, um pouquinho mais relevantes. Tem alguns que são relevantes, aliás, todos eles são bem relevantes, mas tem alguns que eu coloco um ponto de observação, tá? Então, assim, na verdade, redes sociais e WhatsApp, esses são os que hoje a gente tem visto mais as pessoas gastarem, né, tempo. Eu vi uma pesquisa esses dias falando que eu não sei se é o brasileiro, não sei exatamente quem são, mas pessoas que ficam cerca de 2 horas nas redes sociais ou no WhatsApp por dia. E 2 horas dá para fazer bastante coisa. O WhatsApp, eu dou uma sugestão e eu tenho tentado fazer isso,
é tentar olhar ele 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e noite, e se de repente precisar de dar uma olhadinha antes de dormir, rapidinha, só para ver se tem alguma coisinha, mas separar bem os horários para ver. Eu tenho um ditado que fala, se é algo urgente, a pessoa sempre liga, né? Apesar que as pessoas estão evitando hoje de ligar umas para as outras, mas é importante, na urgência, você ligar para, né? Se você necessita de uma resposta urgente, porque a gente não pode estar à mercê do tempo do outro. Então, quando uma pessoa te manda uma mensagem, você tem que responder quando você tem tempo e não quando para satisfazer a outra pessoa, né? Então você vai responder aquela mensagem no seu tempo e não no tempo da outra pessoa, porque senão você começa a ficar escrava de todas as pessoas que te mandam mensagem. E aí você não faz absolutamente nada, você fica presa nas mensagens das outras pessoas e não nas atividades que você precisa fazer. Então, para WhatsApp e rede social, eu acho interessante umas 3 vezes ao dia, e-mail também, umas 3 vezes ao dia para você ter um equilíbrio melhor. Eu posso estar falando com pessoas aqui extremamente, sei lá, religiosas ou espiritualistas, como eu posso estar falando com pessoas que estão passando por essas dificuldades, porque acaba sendo dificuldades, né? Mulheres e homens viciados em pornografia. Cuidado, né? Existem estudos que o mesmo estado do sexo, né? Da vontade da pornografia serem muito parecidos com os viciados em grandes drogas, né? Em grandes componentes químicos. Então, cuidado, né? Se você tá nesse ritmo, procure ajuda. É importante, vai fazer uma grande diferença, né, para o seu ritmo de vida, para sua qualidade de vida. Então, né, viciados em pornografia, tá bom? Procure um médico, né, um psicólogo. Eu acho que vai ser bem bacana. A sua qualidade de vida vai ser, né, lembra, sempre tudo um equilíbrio. O sexo, ele é importante na vida das pessoas, mas ele tem que ter um equilíbrio, ele tem que ter a gente tem que ter um respeito com nós mesmos, tá bom? Outra coisa muito importante que eu tenho visto é casos extraconjugais também, né? Observar bem se isso tá valendo a pena, se não tá gastando tempo com a pessoa errada, tanto homens quanto mulheres. Muitas vezes a gente gasta tempo com as pessoas, e não que as pessoas não sejam maravilhosas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque os casos extraconjugais, eles atrapalham não só o casal, o primeiro estabelecido, mas a nossa vida em si, né? A nossa vida de uma forma geral, né? Porque muitas vezes a gente vive numa certa ilusão, ok? Também procurem ajuda, corram atrás, eu acho que também vale bastante a pena. Um ponto muito importante que eu tenho visto e que muitas pessoas têm reclamado, né? Pessoas que vivem dentro das academias, em vez de fazer sua atividade física, 1 hora e 15 no máximo, também não precisa de tanto, acabam ficando 2, 3 horas, né? Batendo papo ali, enrolando, nem faz atividade física, fica ali, tá gastando tempo, né? Uma atividade bem feita, uma atividade de 50 minutos a 60 minutos, já dá grandes resultados. Hoje em dia a gente tem até estudos de atividades de curta duração com maior performance, maior impacto, também dando grandes resultados. Então não é necessário ficar 2, 3 horas pendurado lá na academia, né? E às vezes não tá nem fazendo atividade, tá lá fazendo, nem tá fazendo um network, né? Não tá a trabalho, tá ali passeando, conversando, eu tenho que falar com fulano, com ciclano, com o professor, com ela, com ele, e no final das contas a atividade física que é bom nada, e pagando a academia super caro e não tendo resultados e depois reclama, tá? Mulheres e homens viciados em trabalho, né? Tem bastante gente nisso, viciadíssimos em trabalho. Então, observa bem, né? O tempo são as 8 horas, as 10 horas, dia de trabalho exatamente. Observa para não ser um workaholic e não viver toda a essência maravilhosa que existe na vida. E os outros são importantíssimos, né? Tem o seu padrão, novela, gastar 1 hora, 2 horas assistindo novela,
né? Que como a própria novela vem de enrolar, né? Quer dizer, tá enrolando o teu tempo, né? Você tá ali sendo enganado com historinhas da carochinha, é bem complicado. Drogas e bebidas em geral, quem tem problemas, procurar ajuda, é super importante, né? Eu acho que vai fazer uma grande diferença. E as demais, né? Puxa, todas elas têm um peso, né? Ficar tô maratonando Netflix e ficou 5, 6 horas no final de semana, em vez de tomar um sol, né? Tomar um drink, comer uma comidinha gostosa, tá com os familiares, com os amigos ali, não. Tá maratonando a Netflix, perdendo 4, 5 horas, às vezes até o dia todo, né? Às vezes roda a madrugada, dorme de dia para maratonar à noite. O pessoal faz umas coisas assim surreais. Cuidado, né? Sono é uma coisa importantíssima. É uma dificuldade hoje em dia, né? Cada vez mais eu vejo as pessoas dormindo mais tarde, acordando super cedo. Isso também é uma das minhas dificuldades. Eu tenho falado para bastante, assim, as pessoas que estão à minha volta, que eu sempre fui uma pessoa que dormi tarde e acordei cedo, e hoje eu tenho tentado colocar o máximo 10h30 da noite para estar deitada e já com o olhinho, ó, fechado, enroladinha no cobertor. É lógico que tem dias que ultrapassa e tem dias que vou mais cedo, e isso é muito bom, mas a gente tem que iniciar, não dá para ficar nessa, se não iniciar não vai ter grandes resultados. Lembra, são os pequenos hábitos que vão fazer grandes diferenças, tá bom? E aí, cara, falar mal da vida dos outros, né? Putz, festa e balada, a pessoa vai na sexta, sábado, domingo, e se tiver na segunda vai também, aí falta no trabalho, né? Pessoas que ficam caçando telejornal, ai, assiste um, assiste o outro, acaba um, vai pro outro, daqui a pouco 5 horas vendo a mesma notícia de formas diferentes, mas é a mesma notícia, é a mesma coisa, né? Vitimização, o pessoal que fica no telefone, tem uma galera que curte um telefone, viu? E assim vai. Então, observem bem aonde você está gastando o seu precioso tempo para ter grandes resultados, para ter grandes valores e prioridades, ok? Muito obrigado. Curte, compartilha se faz sentido para você compartilhar com outras pessoas esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, aquela história toda que vocês já sabem, né? Todo mundo pedindo, eu não vou ficar pedindo não, tá? Se você achar que faz sentido, compartilha com alguém. São atividades que eu acho que eu tenho feito, como eu falo sempre nos vídeos. São coisas que eu começo a adaptar na minha vida e compartilho com as pessoas aquilo que eu acho que fez sentido para mim, né? O sentido de mudar, abrir, expandir a consciência, ver o mundo de uma outra forma, ter grandes resultados. Ah, não é fácil? Não, não é fácil. Também não tô falando que é fácil, né? Tem dias aqui que eu sei que é uma luta todo dia para acordar, para levantar, para fazer, para acontecer, mas são pequenas mudanças, pequenos hábitos que vão fazer a grande diferença. Um forte abraço, que o grande Criador do universo esteja sempre com você. Beijo.